Olá, no Direito Sem Fronteiras desta semana, vamos debater o relatório da ONU que fez um alerta grave. A fome poderá afetar quase 67 milhões de pessoas em 2030 apenas na América Latina e Caribe. É a quinta previsão consecutiva sobre o aumento da fome. O pior é que as projeções podem ser ainda mais pessimistas se forem contabilizados os efeitos da pandemia da Covid-19 na segurança alimentar. Sobre isso, o secretário-geral das Nações Unidas gravou uma mensagem que demonstra muita preocupação com o tema. Veja na reportagem. A fome na América Latina e no Caribe já afetou 47,7 milhões de pessoas em 2019. Pelo quinto ano consecutivo, os números só vêm aumentando, segundo o relatório divulgado em julho pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Em termos percentuais, isso representa 7,4% da população. Segundo a FAO, há mais um dado preocupante. A região não deve alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável referente à fome zero e deverá alcançar a marca de 67 milhões de pessoas, ou 9% da população, afetadas pela fome até 2030, ou seja, 20 milhões a mais do que em 2019. A América Latina e o Caribe têm ainda o custo mais alto de compra para uma dieta que atenda às necessidades energéticas mínimas, $1,06 ao dia por pessoa, cerca de R$ 6, valor 34% mais caro que a média global. No documento divulgado em junho, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou sobre os efeitos da pandemia que podem ampliar a fome e jogar 49 milhões de pessoas na pobreza extrema. Em mensagem de vídeo, Guterres destacou que o número de pessoas expostas a uma grave insegurança alimentar e nutricional vai crescer rapidamente. Every percentage point drop in global gross domestic product means an additional 0.7 million stunted children. Even in countries with abundant food, we see risks of disruptions in the food supply chain. We need to act now to avoid the worst impacts of our efforts to control the pandemic. Para debater o assunto, vamos conversar via Skype com Maurício Eichel, advogado de Direito Internacional, e Blima Katz, advogada internacional. Obrigado pela presença aqui em nosso programa. Eu começo com o Maurício. Maurício, esse programa da Fome Zero da ONU, quais são os desafios para bons resultados desse programa? O espírito do programa realmente é muito complexo, que é erradicar a fome. Como é que se erradica a fome? Erradicar a fome com base numa série de processos. E processos esses extremamente complexos de serem atingidos. Mas, de qualquer modo, a responsabilidade da ONU como um organismo internacional é muito grande, porque é ela que compete coordenar uma série de ações. E ações, inclusive, em nível regional, que é aquilo que nos compete. O Blima, esse relatório da ONU fala em 47 milhões de pessoas, quase 48 milhões de pessoas, já afetadas pela fome em 2019. O que é que precisa ser feito para que a pandemia, o desemprego que a pandemia vai gerar no mundo todo, para que tudo isso não piore ainda mais a situação desses vulneráveis? Os países que estão já desenvolvidos, eles têm como se proteger, mas eles vão precisar olhar agora para os países em desenvolvimento, que é o problema emergencial, para que a gente reduza essa diferença social que existe hoje. Pessoas na extrema pobreza, pessoas que não têm o mínimo nem para comer. O que é comer, né? O que eles falam de alimentação? Alimentação saudável. É uma alimentação que tenha calorias suficientes para você ter uma atividade normal. Outro problema que a gente enfrenta hoje, que a gente precisa resolver imediato, é chegar a comida onde deve. As crianças, por exemplo, as crianças que iam para a escola, elas contavam com aquela alimentação da escola como a única fonte diária de sustento delas, e agora elas não têm mais essa fonte. Então, a pandemia veio a engrossar esse problema que a gente já tinha antes. Então, o que o governo está tentando fazer? O governo está tentando ajudar financeiramente, ajudar com que essa comida que era dada na escola seja fornecida em casa, mas
problema que a gente vive sempre no país da América Latina, no Caribe, é que não chega em quem precisa. Isso precisa ser revisto de imediato. Blima, já volto contigo, tá? Segura um pouquinho aí. Obrigado. Maurício, a Blima levantou um ponto interessante, que é sobre as crianças que dependem da merenda escolar, e não só no Brasil. Eu queria chamar a atenção aqui para o que acontece também no país de Gales, no Reino Unido, onde milhares de crianças dependem da merenda e nas últimas férias do ano passado, de verão, sem pandemia, essas crianças perderam peso porque não tiveram acesso à merenda escolar. Estão, sim, num estado de vulnerabilidade. A pobreza gerada pela pandemia, muito já se fala sobre isso, associado ao desemprego que a própria pandemia pode gerar, deve transformar o planeta numa situação ainda pior em termos de comida, em termos de vulnerabilidade. Qual é a sua opinião, Maurício? Vamos lá. O que me preocupa, claro que nós temos uma situação pontual num país vinculado à Europa, que tem uma intervenção muito próxima do Reino Unido, aliás, faz parte, isso se consegue trabalhar. A gente não está falando das grandes fomes do passado, né, que nem ocorreu na Irlanda no início do século passado. Agora, o foco principal, pelo menos a meu ver, são países africanos, e aqui derivando também para alguns países do Caribe, inclusive da América Latina. Por quê? Porque são países que vêm de um assunto de fome estrutural. Quer dizer, são gerações e gerações que já vêm sofrendo com uma falta contínua de alimentos, de água, e, enfim, e que isso tudo também muitas vezes derivado de assuntos de guerra, formação de governos, e que isso é muito problemático, né? Ou seja, são países que além de já virem de uma situação de grande pobreza, não vem perspectiva. Não vem perspectiva, é claro, desde que haja uma intervenção internacional muito severa. Perfeito. Eu queria fazer uma lembrança aqui sobre um livro publicado há alguns anos, que é um sucesso no mundo todo, que é do historiador Noah Harari, Yuval Noah Harari. Ele publicou 3 livros e um deles fala sobre Sapiens, uma breve história da humanidade. Neste livro, ele fala uma coisa bastante interessante. Ele diz que não falta comida no mundo. As doenças do mundo são por excesso de comida e não por falta. E eu quero voltar para Blima. Blima, existe um cenário curioso, né? Existe uma super oferta de comida, mas de baixa qualidade. É verdade. A gente tem alimentos, o mundo produz alimentos para alimentar toda a população, né? Se a gente for ver por esse lado, ninguém teria que passar fome, mas hoje 820 milhões de pessoas passam fome. Por outro lado, o número de crianças obesas aumentou também. Então, essa é a falta de comida e o excesso de comida com um teor nutritivo muito baixo, muito pobre, né, não saudável, prejudica toda a infraestrutura de um país, inclusive na saúde, principalmente na saúde, afeta direto a saúde do país. Então, você tem crianças raquíticas e tem, por outro lado, crianças obesas. Isso gera doenças que a gente não tem como suportar a saúde. Perfeito. Sobre a questão da obesidade, ainda fazendo uma vinculação com o surto, né, com a pandemia, os médicos parece que já são unânimes ao dizer o seguinte: as pessoas que estão obesas, elas tendem a sofrer mais o impacto da infecção. Maurício, isso também impacta em doenças crônicas de mortalidade, de morbidade no mundo todo, as chamadas doenças provocadas por diabetes, pressão alta, doenças circulatórias, AVC, etc. Como que um país que tem fome pode ter acesso a uma comida melhor, ao mesmo tempo ficando a sua população alimentada e escapando desse resíduo provocado pelo engordamento, vamos dizer assim, pelo excesso de calorias? Muito bem. Qual é o ponto? É se medir o que é mais grave. É a população obesa que naturalmente já sofre de doenças crônicas e, portanto, se torna vulnerável à situação da pandemia, né? Ou então aquela população subnutrida
que tem uma vulnerabilidade de outras. Veja, nós estamos falando de dois extremos, e o problema são os extremos. O problema é o idoso, é aquela pessoa que já tem uma situação de doenças pré-existentes, mas, pelo menos na minha visão, a situação de má nutrição é muito mais grave. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque o organismo que não tem imunidade, que não tem meios de subsistência física, né? Ele tem uma exposição muito maior a qualquer risco. Essa é a minha visão. Porém, o que acontece? Você não pode trazer meios de nutrição que não são adequados, né? A gente tem que entender que são meios estruturados, ou seja, são grãos, é leite, é carne, quer dizer, não é algo assim industrializado, algo que, por sua vez, traz uma série de outros problemas, de corantes, enfim, de uma série de outros itens dentro da própria comida. Então, esse tem que ser o foco, buscar uma nutrição adequada. O Blima, fala-se também que o nível de desemprego no mundo deve aumentar nos próximos meses e anos, logo após a pandemia. Vou citar um exemplo aqui dos Estados Unidos. Hoje existe lá alguma coisa, uma cifra, né? É muito ruim falar de pessoas e enquadrando essas pessoas a números, né? Mas são famílias, são pessoas que sofrem o desemprego. Alguma coisa como 35 milhões de desempregados nos Estados Unidos hoje. O Brasil teria mais ou menos alguma coisa entre 15 a 16 milhões de desempregados. Como equacionar esta situação a uma boa alimentação? É difícil, porque o desemprego gera pobreza extrema. Pessoas em estado de miséria absoluta. Adequar isso a uma boa nutrição vai depender de um esforço muito grande do governo, da população. Vai ter que ser feito projetos conjuntos viáveis e que cheguem à população, que possa atender a necessidade de todos. O ODS fala em sustentamento, objetivo de desenvolvimento sustentável, quer dizer, aquele pequeno agricultor, a agricultura familiar. Então, meios que possam ensinar a população, educação é primordial, a como combater a fome, não só diretamente como indireto. Isso vai gerar uma crise em como chegar a um alimento. A gente perde toneladas de alimentos por ano, que é porque não chega ao destinatário final. Então, a agricultura perde toneladas de grãos, toneladas de frutas, verduras que a gente não consegue alcançar quem precisa. Precisa ser revisto toda essa cadeia de alimentar até que chegue onde tem que chegar, onde chegue nas crianças carentes, nas pessoas vulneráveis, nos extremos da pobreza. Perfeito. Maurício, em cima disso que a Blima acabou de falar, nós temos um programa aqui na casa chamado Meio Ambiente por Inteiro. É um programa, obviamente, que trata de assuntos ambientais, e eu me lembro que em um dos programas nós abordamos a questão do desperdício alimentar. A cifra de desperdício no mundo é alguma coisa como 30%. 30% do que se produz de comida no mundo é desperdiçado. Como que o Brasil, por exemplo, poderia reduzir esse desperdício, Maurício? Veja só, é muito interessante a minha visão, que é o quê? Sistemas eficientes de distribuição. O desperdício ele passa também pelo problema de transporte efetivo dessa produção agrícola. Nesse momento, desde a saída do agricultor até o momento em que ela chega ao consumidor final, nós temos um caminho muito tortuoso. Como o Brasil já tem uma infraestrutura precária de transporte por exemplo, vamos falar de grãos, a perda está aí. A perda, o que é? O que são esses 30%? É aqui que nós temos que avaliar. O primeiro é o perecimento em si do produto, né? O segundo é a falha na distribuição, na estrutura dos grandes centros de distribuição para os sistemas satélites. Então, essa estrutura tem que ser repensada. Perfeito. O desenvolvimento de uma malha viária, uma malha de ferrovia, uma malha multimodal, né? Essa parte de navegação,
Tudo isso tem que ser repensado, isso é um lado. E tem um outro lado também, que é a maneira de consumir de forma irresponsável. Maurício, é muito comum. Eu vou fazer um corte em você agora para o seguinte, nós vamos continuar com a sua resposta daqui a pouquinho no segundo bloco. Nós vamos ampliar também para a Blima participar dessa sugestão de como resolver a questão do desperdício. Espera só um pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre a fome na América Latina e Caribe. Maurício, você falava no finalzinho do bloco anterior sobre a questão do transporte, a dificuldade que as transportadoras têm de fazer esse envio dos produtos das fazendas, chácaras, até os centros de distribuição. Você pode continuar. Você estava fazendo uma proposta que poderia ser aproveitada, um transporte intermodal, alguma coisa que não atrapalhasse tanto e evitasse o desperdício. Exatamente. A ideia seria o quê? Um benefício maior no sistema intermodal. Por quê? Porque ele é mais simples e requer um menor volume de investimento. Tá? Veja, o governo federal, neste momento, está focado nisso, numa recuperação da infraestrutura. A gente tem que lembrar, inclusive, que não só a nível nacional, mas como a nível mundial, a produção brasileira de commodities básicas, ela é fundamental. Mas a gente tem que enxergar um outro ponto, que é muito interessante, ou mais, que é muito sensível, é o desperdício do indivíduo. O que acontece? Nós estamos num momento de desenvolvimento humano onde a possibilidade de acesso ao alimento é muito grande. Ou seja, compra-se mais do que se usa. Aqui o desperdício é muito grande. Por quê? Esse excesso também leva a um desperdício. E quando a gente multiplica isso pelo volume de indivíduos consumindo, a gente também chega num grave desperdício de alimentos. Perfeito. Então, o que acontece? Tudo isso tem que ser repensado, desde o transporte até o uso sustentável. Ô Blima, as mulheres são responsáveis hoje por sustentar famílias e são responsáveis por alavancar uma compra no varejo também, móveis, comida, enfim, está muito na mão das mulheres. Como seria possível hoje nós usarmos uma economia solidária, aquela que libera o indivíduo para adquirir apenas aquilo e que ele realmente necessita, evitando o desperdício? Hoje as mulheres estão à frente de muitas famílias, da maioria das famílias. A princípio, a gente tem que começar pela educação. A educação é a base fundamental, tanto na erradicação da pobreza, da fome e da economia. Tá? Mulheres mais educadas vão saber comprar melhor, investir melhor e garantir o sustento da família. Hoje as mulheres sustentam mais de 50% de toda a família brasileira. Maurício, na declaração que a gente viu gravada aqui do secretário-geral da ONU, o senhor Guterres, ele fala o seguinte, ele fala que 49 milhões de pessoas, cerca de 50 milhões de pessoas, arredondando, entrarão na faixa de pobreza extrema no período pós-pandemia. Abrindo um pouquinho a lente, que tipo de saída nós teríamos? Podemos pensar em termos de Brasil até. Veja, são números alarmantes. Se nós fizermos uma conta de pessoas que estão entrando, quer dizer, é uma diminuição de status. Isso é muito alarmante. E realmente a declaração, esse posicionamento também está vinculado ao assunto de pandemia. O caminho são programas governamentais. Fato. Sem programa governamental, não tem como combater problemas críticos, problemas volumosos, problemas que atingem população. Por quê? Porque são justamente governos que têm a capacidade de arrecadar e redistribuir. Então, aqui vamos falar de Brasil. No caso de Brasil,
cobrar menos imposto e aquele imposto que for efetivamente arrecadado ser adequadamente distribuído. Ou seja, que a merenda seja paga, que o hospital funcione, né? E, enfim, muito disso passa o quê? Pela conscientização do processo democrático, tá? Num processo de distribuição melhor, de respeito à população, de proteção. Agora, programas governamentais, quando nós nos referimos, nós podemos pensar em programas regionais, como os programas que estão sendo feitos no momento pelo governo, ou seja, aquele valor de R$600 que tem sido dado, outros programas também que levam a merenda até a casa dos menores. Mas a gente tem que pensar também em programas mundiais, ou seja, programas que muitas vezes são capitaneados pela própria FAO, outros que são multilaterais, incluindo países desenvolvidos, chamados primeiro mundo, os países ricos, né? Criando grandes fundos de valor que seriam destinados, no nosso caso, para países da América do Sul e outros países necessitados. A gente tem que entender que, apesar do Brasil ser um país muito grande, nós também temos uma população muito grande de miseráveis, né? E tem que contar aqueles pequenos países do Caribe, que esses sim estão extremamente vulneráveis. O que acontece? Nós temos que lembrar também que existem problemas ambientais, existem problemas que já vêm de muitos anos, como dito, né? Então, na minha visão, o que resolve? Ação governamental. Perfeito. O Blima, me parece, pelo que nós estamos discutindo aqui, me parece que a fome, ela não é um assunto isolado, né? A vulnerabilidade alimentar, ela vem acompanhada de outras vulnerabilidades, né? Que tipo de análise você faria em relação ao Brasil hoje? Em que ponto que a gente está? Em relação ao saneamento básico, moradia e aos efeitos da pandemia? Você tem a escassez de água doce, a escassez de alimentos, o social, a educação, econômico, o governo implementando. A iniciativa não tem que ser só pública, mas privada também, até emergencial, que é a erradicação da pobreza. Perfeito. Muitos vulneráveis. Maurício, nós estamos praticamente às vésperas de um marco do saneamento básico, né? O Congresso está trabalhando em cima disso e parece que existe já uma iniciativa do Legislativo em relação à mitigação dos efeitos da falta de saneamento básico em milhões de casas, algumas em favelas, residências muito precárias do território brasileiro. Como é que você vê essa discussão e qual é a sua perspectiva? Está otimista, não? É excelente. Estou extremamente otimista, porque o saneamento básico, como se diz, ele é a base da estrutura populacional. Se você não tem saneamento, você não tem um meio ambiente saudável, você não tem uma produção alimentícia capaz, você tem a doença se espalhando. E o que acontece? O Brasil está estruturado dentro de um sistema precário. Nós temos que enxergar que o fenômeno da favelização é muito antigo. Né? E quando a gente pensa em favelização, a gente pensa em saneamento zero. E também num outro problema, de poluição. Poluição porque a gente sabe que o saneamento acaba atingindo o quê? Os rios e, finalmente, a costa marítima. Ou seja, a gente tem problema de pesca, né? A situação é extremamente grave. E eu enxergo isso, que essa iniciativa do Legislativo, como ímpar. É um respeito muito grande à população. É algo que, obviamente, não vai ser concretizado em pouco tempo, mas em algum momento tem que começar, e que seja agora o Marco Zero. Perfeito. Eu queria apenas realçar aqui um dado que a gente comentou rapidamente sobre a obesidade, e tem um dado aqui da FAO que diz o seguinte, que nessa região da América Latina e Caribe, nós temos 7,5% das crianças até 5 anos de idade que estão obesas, estão acima do peso. No resto do mundo, esse índice não passa de 5,6%.
Ou seja, América Latina e Caribe têm as suas crianças com 2 pontos percentuais a mais já obesas em relação ao resto do mundo. Isso, evidentemente, é resultado de uma dieta mal feita, uma dieta pobre, muito rica em carboidrato, e é resultado também da pobreza dessa região. Em relação ao saneamento básico, Blima, você está otimista em relação a isso? Tem algum comentário a fazer? Eu estou otimista, sim. Eu acredito que é o mínimo de dignidade humana que a pessoa tem que ter. Precisa chegar o saneamento básico a todos. Existem projetos como o Paulo Freire, no Ceará, que ele viabiliza erradicar essa pobreza local. Então, eu acho que o saneamento vai devolver um pouco da dignidade humana. Sem saneamento, você não tem saúde, você não tem estrutura, você não tem educação, você não tem o mínimo necessário para uma vida que acaba gerando consequências na saúde, na economia, no trabalho. Perfeito. Espero tá okay. que faça chegar a esse patamar. Ok. Maurício, um outro ponto também de destaque nesse período de pandemia é a questão da solidariedade do brasileiro, exatamente tentando preencher, né, esta lacuna, parte dessa lacuna alimentar de populações mais vulneráveis. Então, a gente vê distribuição de cestas básicas, várias pessoas de classe média alta, montando sistemas de arrecadação de dinheiro pela internet. Como é que você vê esse movimento? É diferente do que aconteceu em outras partes do mundo, eu imagino, né? Sim, sem dúvida. Isso é uma característica do brasileiro. O brasileiro é solidário por essência. Isso é realmente graças a Deus, tá? Porque o que acontece? Além de ser algo fundamental para a própria população, nós temos que lembrar que nós temos um problema muito grave de imigrantes ilegais. Nós temos um problema da Venezuela, nós temos um problema de uma grande massa de pessoas que estão entrando no país e numa região que não está preparada para isso. E atitudes solidárias do nosso povo passam a ser fundamentais, porque a região e o governo local não tem estrutura efetiva para receber esse grande volume de gente. Então, assim, a iniciativa privada, a solidariedade individual e também de empresas e, enfim, de vários segmentos, grupos, passa a ser essencial. Por quê? Se não há meios de se captar, de se produzir alimentos para serem fornecidos a terceiro, o que vai ter? Fome. Perfeito. Bem, infelizmente, Blima e Maurício, chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço muito a participação de vocês e a divisão de conhecimento aqui com a gente. Muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.